Olá pessoas, tudo bem? Estamos nos encaminhando para o final dessa nossa série de 8 conversas sobre o que é religião. Já buscamos entender de onde nascem as religiões a partir dos símbolos da ausência e do desejo de cada pessoa e cada grupo social. Já analisamos também os processos históricos que nos levaram ao exílio do sagrado nas sociedades modernas. E também já tentamos conhecer as ideias de alguns dos mais destacados pensadores sobre esse assunto, como Emile Durkheim, Karl Marx, Ludwig Feuerbach e Sigmund Freud. Hoje, em nossa 7ª conversa, nosso objetivo será refletir sobre a única ideia de Deus que ainda me parece fazer sentido na realidade atual, que é o Deus dos oprimidos. Em todos os capítulos anteriores, o Rubem Alves inicia sua reflexão com uma citação que é representativa do que vai ser discutido naquela parte da obra. Nesse capítulo, ele não usa citações, mas relembra exemplos de mártires dessa ideia do Deus dos oprimidos. São eles o líder hindu Mahatma Gandhi, o pastor protestante Martin Luther King e o bispo católico Oscar Ranulfo Romero. Essa mudança mostra de maneira simbólica que, para esse ponto da conversa, as ações falam mais do que as palavras. Para iniciar sua argumentação, ele recorre a uma figura muito importante dentro da narrativa bíblica, que é a figura do profeta. O curioso é que, ao falar a profeta nos nossos dias, certamente você imaginou alguém que traz predições sobre o futuro com uma fala grave e solene. Para aqueles que gostam de futebol, talvez venha à mente a imagem do Regis Hazen adivinhando o momento dos gols no Maracanã. Porém, muito diferente disso, o profeta da Bíblia não é alguém que olha para o futuro, mas para o seu próprio tempo. Ele se dedicava com paixão sem paralelo a ver, compreender, anunciar e a denunciar o que ocorria no seu presente, como descreve Rubem Alves. Tanto assim que suas pregações estavam mais próximas dos editoriais políticos de jornais do que de meditações espirituais de gurus religiosos. Eles pouco ou nada se preocupavam com aquilo que vulgarmente consideramos como propriamente pertencendo ao círculo sagrado, o cultivo das experiências místicas, das atitudes piedosas e das celebrações cerimoniais, que está praticamente ausente do âmbito dos seus interesses. A estrutura social de Israel dos tempos do Antigo Testamento, após os reinados de Davi e Salomão, era bastante rígida. Existia a corte do rei, os sacerdotes do templo e o povo, alguns vivendo na capital em Jerusalém, mas a maior parte espalhadas em pequenas comunidades rurais. Nessa estrutura, o poder tinha a tendência de se centralizar e se concentrar nas mãos de poucos, enquanto o povo pagava cada vez mais pesados tributos para sustentar essa estrutura. Foi nesse cenário que começaram a aparecer personagens que diziam falar em nome de Deus para condenar a exploração do seu povo. Via de regra, os profetas não estavam preocupados se os sacrifícios eram feitos corretamente ou se os sacerdotes usavam as vestimentas sagradas. Sua preocupação era a opressão dos poderosos sobre o povo. Assim, diferentemente da regra geral das religiões até então, onde as cerimônias e celebrações eram o mais importante para expiar pecados, garantir boa colheita ou proteger contra os inimigos, com os profetas se inaugura um novo tipo de religião, de natureza ética e política, e que entendia que as relações dos seres humanos com Deus têm necessariamente de passar pelas relações dos seres humanos uns com os outros, como diz o texto do profeta Amós: abomino e desprezo vossas celebrações solenes. Corra, porém, a justiça como um ribeiro impetuoso. Foi a partir da denúncia da opressão, da oposição aos poderosos, que os profetas forjaram, a partir das dores, tristezas e esperanças do povo, a visão de um mundo sem males, sem opressão, sem dores. Uma utopia. A palavra utopia vem do grego u, que quer dizer não, mais a palavra topos, que quer dizer lugar. Ela, então, representa um não lugar, uma realidade não presente, mas que se torna um horizonte de sentido para as ações no aqui e agora. Portanto, o reino de Deus é uma utopia, assim como são as visões de um mundo ideal de todas as religiões, o Orum do candomblé, os Svargas do hinduísmo ou o Janá do islamismo. Para compreender melhor o conceito de utopia, indico para vocês o estudo de Karl Mannheim, intitulado Ideologia e Utopia. E se você quiser conhecer mais profundamente as figuras dos profetas e sua atuação, indico o livro Profetismo em Israel, do teólogo espanhol José Luis Sicre.
Voltando aos profetas, muitos não sabem, mas quase todos eles foram em algum momento desacreditados, perseguidos, presos ou até mortos por suas denúncias do poder político e da religião do seu tempo, tal como ocorreu com Jesus, o profeta por excelência para o cristianismo. Porém, essa lição escrita com dores foi esquecida. A memória do Deus dos oprimidos se perdeu. Os vitoriosos deixaram na religião os relatos que lhes interessavam. Mas o Rubem Alves relembra 3 fatores que nos ajudam a encontrar, mesmo nesses relatos enviesados, os cacos das esperanças dos oprimidos. Em primeiro lugar, o desenvolvimento da ciência histórica possibilitou resgatar fragmentos do passado para tentar reconstruir os cenários da vida humana no decorrer da história. E lá foram encontrados com frequência revolucionários que falavam em nome de Deus e em nome dos pobres, não importa que tivessem a mão na espada, como Thomas Müntzer, líder dos camponeses durante a Reforma Protestante no século XVI, ou que se valessem apenas do poder do exemplo e da não violência, como foi o caso de São Francisco de Assis. Em segundo lugar, a evolução da arte da interpretação permitiu vislumbrar, dentro do próprio discurso dos vitoriosos, a realidade dos oprimidos. A hermenêutica entendeu que o que Antônio fala sobre Pedro traz mais informações acerca de Antônio do que acerca de Pedro. Assim, nos próprios documentos dos vitoriosos, a verdade estava escondida, como um negativo de uma fotografia. Aquilo que os opressores denunciam nos oprimidos não é a verdade dos oprimidos, mas aquilo que os opressores temem. Em terceiro lugar, o aparecimento da sociologia do conhecimento, que tem um ponto de partida extremamente simples. A maneira pela qual pensamos é condicionada pela textura social das nossas vidas. As realidades em que o ser humano vive são de extrema importância para a sua própria visão do mundo. Assim, cada período histórico e cada grupo social é dominantemente influenciado por certo tipo de pensamento ou de formulações teóricas tidas como relevantes para si. Assim, para nós hoje, que nos interessamos sinceramente pela compreensão desse tema, o que é religião, fica muito clara a ambivalência dessa poderosa expressão da cultura e da vida que é religião como sonhos da alma humana. Por um lado, para os que se encontram felizes e satisfeitos com a estrutura do mundo presente, ela é um sonho de conservação da ordem, servindo como ferramenta das classes dominantes para que tudo permaneça como está. Tudo é definido como a vontade de Deus, seja a riqueza ou a pobreza. Resta ao ser humano resignar-se e aguardar a recompensa no pós-morte. Por outro lado, ela também sobrevive como um grito de protesto e ainda mais profundamente como um horizonte utópico, que tem o poder de motivar aqueles que estão debaixo da opressão da ordem vigente, a organização e a ação para a construção de uma nova realidade. Assim, o Deus dos oprimidos é a única possibilidade de esperança para legiões de espoliados e explorados mundo afora. Mas aí precisamos tocar numa questão incômoda. Quando olhamos para o nosso tempo, vemos claramente a religião dos poderosos expressa nos valores da família tradicional brasileira. A classe média, por sua vez, adere às propostas religiosas que prometem ascensão social e econômica dentro da realidade existente. No entanto, as classes mais pobres são seduzidas pelas expressões da religião que prometem a cura de enfermidades e a provisão do sustento mínimo para a existência. O Deus dos oprimidos parece esquecido também no nosso mundo. Nesse ponto, nós precisamos salientar 2 aspectos que parecem trabalhar em parceria para que essa proposta religiosa libertadora não encontre lugar mesmo em meio àqueles que, teoricamente, seriam os principais interessados nela, os oprimidos. Para falar do primeiro aspecto, vamos recorrer a uma ideia da qual tratamos na conversa que tivemos sobre o pensamento de Karl Marx, o conceito de alienação. Como dissemos, o conceito consiste em entregar a alguém o que é de outra pessoa, ou tornar essa pessoa alheia a algo que é seu. Nos processos sociais e econômicos em que vivemos, a alienação coloca o povo mais pobre numa perspectiva de que sua vida consiste apenas em sobreviver com os poucos recursos que consegue em troca de sua força vital empregada no trabalho para produzir bens e serviços que pertencem a outras pessoas. Por isso, esse mesmo povo está tão preocupado com a sua própria subsistência que o recebimento do salário no final do mês já lhe parece uma realização e tanto. Não há muito o que almejar além disso. O segundo aspecto se refere ao poder da comunicação no mundo em que vivemos.
Já falamos um pouco sobre a relação entre mídia e religião, só que com foco em como isso toca as questões do feminismo numa conversa com minha amiga Juliana Santos, que você pode ver aqui. Pretendo fazer um vídeo mais à frente para falar sobre como a relação entre comunicação e religião é muito importante para entender o nosso tempo. Aqui é necessário enfatizar que essa relação entre comunicação e religião aprofunda dramaticamente a realidade da alienação. Porque as vozes que possuem espaço nos veículos de comunicação e são amplificadas nas redes sociais são precisamente aquelas que prometem o sucesso dentro da ordem vigente. Sua proposta acaba sendo bastante atrativa para as classes mais empobrecidas, pois é relativamente muito mais fácil lutar pelo sustento de cada dia dentro da estrutura que existe do que lutar pela transformação de toda essa estrutura em algo mais justo e equilibrado. Porém, como eu sempre gostei de caminhar na contramão do que é fácil, estou aqui para proclamar esse Deus dos oprimidos. Utilizando esse canal, vamos sempre denunciar a alienação praticada pelos discursos religiosos fáceis e buscar a conscientização daqueles que ainda acreditam em algo maior do que essa lógica injusta em que vivemos, para que juntos possamos lutar pela libertação da opressão, pela justiça social e pela emancipação de cada ser humano que Deus criou e que Ele ama como filhos e filhas. Proclamemos juntos a fé no Deus dos oprimidos até que venha a libertação. Se você também compartilha dessa fé, curta, passe adiante esse vídeo e se inscreva em nosso canal no YouTube. Nós vamos encontrar mais vezes. Um grande abraço. Tchau!